Quarta, 5 de fevereiro. Verso para memorizar. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9:24. Um Deus que se arrepende? Deus se arrepende? Se sim, o que isso significa? O caráter de Deus não muda. No entanto, alguns textos bíblicos dizem que ele muda de ideia ou se arrepende. Pelo menos no contexto humano, isso envolve o reconhecimento de que erramos. Como, então, vários textos bíblicos retratam Deus como alguém que muda de ideia? Pergunta 6. Ouça Êxodo 32:14. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. E Jeremias 18:4-10. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Qual é a sua conclusão sobre os textos que declaram que Deus muda de ideia ou se arrepende? Deus muda de ideia quanto ao juízo, em resposta ao arrependimento ou à intercessão das pessoas. Deus promete que, se o povo se converter da maldade, ele deixará de enviar o juízo que havia planejado. O fato de Deus deixar de trazer juízo em resposta ao arrependimento humano é um tema frequente na Bíblia. Pergunta 7. Ouça Números, capítulo 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? 1 Samuel 15:29. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Em que sentido Deus não muda? A Bíblia declara que Deus não é homem para que mude de ideia, e que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? O termo traduzido como mudar de ideia também pode ser traduzido como arrepender-se. Levando em consideração outras passagens, esses textos não podem ser interpretados como significando que o Senhor não muda de ideia de forma alguma, mas transmitem a verdade de que ele não muda de ideia nem se arrepende como os seres humanos o fazem. Pelo contrário, Deus cumpre suas promessas e, embora possa voltar atrás diante do arrependimento humano, ele sempre faz isso de acordo com sua bondade e sua palavra. Deus muda de ideia sobre o juízo em resposta ao arrependimento, porque seu caráter é bom e amoroso. Quando os escritores bíblicos relatam que Deus muda de ideia, o que eles querem dizer? O que isso nos diz sobre a constância do caráter de Deus, visto que ele se envolve em relacionamentos autênticos e de troca genuína que causam impacto nele?